Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Dia de jogo do Glorioso, né? E dia de feriado, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, dia de São Jorge ou Ogum, como vocês quiserem, né? Dependendo aí da sua crença, o que vale é a homenagem, né? Quarta-feira, e o Fogão vai entrar em campo logo mais à noite, 9h30 da noite, aquele horário nobre, né? Estudiantes de La Plata e Botafogo, né? O nosso retorno à terra prometida, retorno a Buenos Aires, né? Antes de falar do jogo, claro, a gente vai falar aqui da situação do Botafogo no grupo da Libertadores. O jogo de ontem entre Carabobo e Universidade de Chile, será que teve um resultado favorável ou não? Né? Vamos falar do bastidores, né? O Botafogo TV publicou ontem à noite bastidores da vitória do Botafogo diante do São Paulo. Calma aí, né? Foi lá na Dallas Cup que valeu o título, né, do campeonato, desse campeonato realizado todos os anos lá no Texas. Então, o nosso título da Dallas Cup, todo, né, mostrado, enfim, detalhes dessa grande vitória por 3-0. Vale a pena ver, recomendo, né? O futuro do Fogão aí, a garotada representou. Agora sim, vamos falar de Libertadores, né? Alguns jogos começaram ontem, né? E inclusive o jogo do Carabobo lá em Valência, na Venezuela, recebendo até então, né, a invicta, né? E ainda assim continua, mas não mais 100%, Universidade do Chile. O Carabobo abriu o placar ainda na primeira etapa através de um pênalti, e Laú empatou da mesma forma, também com pênalti no primeiro tempo, ficou em 1-1. Ótimo empate para as pretensões do Botafogo no grupo. Eu explico. A Universidade do Chile tinha vencido o Botafogo e o Estudiantes. Chegou a 6 pontos, ontem com empate chegou a 7. Ou seja, né, vira aí um favoritaço a uma das duas vagas no grupo A. Em compensação, Botafogo e Estudiantes têm campanhas ali praticamente idênticas, né? O Estudiantes leva uma pequena vantagem pelo saldo de gols e estão com 3 pontos. E o Carabobo chegou ao seu primeiro ponto, né? Dificilmente terá chances de classificação. Então, se tivermos um vencedor hoje à noite, esse vencedor chegará a 6 pontos e vai ficar ali coladinho com a Universidade do Chile, né? Chegará a 6, a Universidade do Chile ficou com 7. Se tivermos um empate, as duas equipes ficarão com 4 pontos e aí tudo pode acontecer no retorno. A vantagem que o Botafogo tem, até por ser, né, a equipe atual campeã, né, e cabeça de chave, né, do grupo A, é que o Botafogo vai sair apenas uma vez no segundo turno da Libertadores, do grupo, né, justamente na primeira rodada diante do Carabobo. Então a gente pega o Carabobo lá na Venezuela e depois uma sequência em casa, duas partidas no Newton Santos para decidir o nosso futuro na competição. Então, o que é fundamental hoje? Pelo menos arrancar um empate. Claro que a gente sabe que o Botafogo não vive um bom momento, inclusive o Botafogo não conseguiu ainda vencer fora de casa sob o comando do Renato Paiva, né? Tivemos, vou colocar aí que um bom desempenho diante do Palmeiras no Allianz Parque. Então o Botafogo vai ter que meio que repetir esse desempenho se quiser voltar para casa, voltar para o Rio de Janeiro com pelo menos 1 ponto na bagagem. O ideal, claro, 3 pontos, né? A equipe do Estudiantes também não vive um bom momento, falei disso aqui ontem, né, no Campeonato Argentino, não vem bem e vem recebendo críticas, né, da imprensa por lá. Algo semelhante ao que acontece aqui em relação ao Botafogo. Então as duas equipes chegam pressionadas para a partida e talvez, né, claro, o Estudiantes, por estar jogando em casa, vai tentar a vitória, porque sabe que depois, como eu acabei de explicar, a vantagem é do Botafogo nessa questão dos confrontos. Depois o Estudiantes vai ter que vir ao Rio, né, jogar com o Fogão. Botafogo que ontem terminou a sua preparação no Lonier, período da manhã, ainda fez a última sessão de treinamento e embarcou apenas na parte da tarde. Já está lá no hotel, lá em Buenos Aires. Inclusive o hotel que o Botafogo está bem distante até do estádio, né, do local da partida, 60 quilômetros de distância. Acho que isso também tem a ver para evitar, né, aquela coisa ali de ficar muito próximo, de repente sofrer aí alguma, né,
algum ataque aí de fogos de artifício, né, da torcida do Estudiantes. Enfim, o Botafogo certamente terá que sair com antecedência hoje rumo ao local da partida, até para não enfrentar muito trânsito. Problemas do Botafogo e também as boas notícias, né? Começar pelos problemas. Santi Rodrigues segue de fora, ele que recebeu uma pancada diante do Red Bull Bragantino, já ficou fora de 2 partidas no Brasileirão e seguirá de fora, sem previsão de volta, se recuperando. Problema de última hora foi do zagueiro Jair. Vocês lembram que no jogo com o Atlético Mineiro, ele recebe uma pancada no tornozelo direito, ele que já tem um histórico, né, inclusive de lesão no tornozelo, então ele está sendo poupado, né, por questão de cautela, vai ficar em observação. Então o Jair nem mesmo viajou para Buenos Aires. Agora as boas notícias, né? O outro zagueiro, Alexander Barbosa, que tinha sido justamente preservado diante do Atlético Mineiro, viajou e deve jogar sem problemas, pelo menos essa é a expectativa de termos Alexander Barbosa. Então quem vai substituir o Jair, né? Como o Botafogo hoje, né, tem o Serafim, que ainda é um zagueiro muito jovem, né? Tem o David Ricardo, que fez uma boa estreia diante do Galo, mas a tendência é que a gente tenha uma zaga de Barbosas, né? O Barbosa com S e o Barbosa com Z. O Danilo Barbosa, que inclusive retornou à equipe diante do Atlético Mineiro, já desempenhou outras vezes a função de zagueiro e a tendência é que ele seja deslocado para ali. Então a gente tenha Danilo Barbosa e Alexander Barbosa na zaga. Nas laterais, o Renato Paiva tem alternado, né, os jogadores, então é difícil eu cravar se jogaremos com Vitinho e Alex Telles, que em tese são os titulares, né, mas também com chances do Matheus Ponte e especialmente do Cuiabano jogar na lateral esquerda, né? Vamos aguardar. Falando um pouco dos Estudiantes de La Plata, quase que não sai. O Estudiantes é uma equipe que, se não é ali de primeira prateleira do futebol argentino, né, não está no nível de um Boca Juniors, de um River Plate, é uma equipe muito tradicional, e apesar da má fase, é tetracampeão da Libertadores, isso mesmo. O Estudiantes viveu o seu grande momento, coincidentemente, também na época de ouro do Botafogo, ali final da década de 60, né? Foi campeão da Libertadores em 68, 69 e 70, né? Emendou um tricampeonato, então com certeza o melhor momento da história do Estudiantes, e depois conseguiu o tetracampeonato muitos anos depois, em 2009, né? Então é uma torcida muito fiel, é uma torcida, como as grandes torcidas argentinas, muito aguerrida. O Botafogo certamente vai encontrar, né, um ambiente, né, podemos dizer que hostil, né? O Botafogo que nos últimos 5 meses foi a Buenos Aires 3 vezes, né? O inesquecível 30 de novembro, depois em fevereiro a nossa derrota para o Racing, e agora a chance do Botafogo reagir, se recuperar em território argentino. A cachorrada tá demais hoje, tomara que seja prenúncio, né? Prenúncio de vitória. Renato Paiva está prestigiado, inclusive, pelo boss, né? Por John Textor, né? John Textor ontem emitiu uma nota falando que o mau desempenho do Botafogo até aqui não é por conta do treinador, e sim porque alguns jogadores ainda não estão no seu melhor nível. Jogou a responsabilidade para os jogadores. Vamos ver se essa fala, né, essa declaração do Textor repercuta bem e funcione, né? Que não gere aí mais atritos do que a gente já está aí recebendo informações, né? Nada direto, mas desconfiando que há uma tensão. Agora, no futebol, às vezes a vitória, né, uma vitória logo mais, pode deixar tudo tranquilo e que o Renato Paiva possa desenvolver o seu trabalho. Esperamos isso, né? Que as coisas melhorem, né? Que as coisas melhorem. Falando ainda dos Estudiantes, tá? O jogador para a gente ficar de olho, né, na equipe do técnico Eduardo Domingues o volante barra meia, né? Pode jogar ali nas 2 posições, o Santiago Ascacivar, que tem 28 anos e tem 4 gols, é o artilheiro da equipe nessa temporada de 2025. Por outro lado, existe um comparativo aí com o Santi Rodrigues no Botafogo, um cara que ainda não correspondeu
a grande expectativa, né? Que é o Christian Medina. Vocês lembram do Christian Medina? O Botafogo já teve interesse no jogador que jogou por 4 temporadas no Boca Juniors. Na época eu lembro que até o Textor saiu da negociação porque o Boca Juniors, né, não foi ali muito ético nas negociações, né? Não teve uma boa conduta e acabou que o Botafogo saiu, mas o Botafogo tinha interesse em trazer o Medina, né? Então o Medina foi contratado no Estudiantes, porque ele também teve problemas lá no Boca Juniors, em certo momento ficou até treinando em separado e tal, então ele foi negociado por 15 milhões de dólares, né? Uma grana muito alta, principalmente para futebol argentino, né? Que não está com tanta grana assim, e até agora o Christian Medina não correspondeu, ele que é um meia, né? Enfim, ele, segundo os jornalistas locais, só segue jogando na equipe titular do Eduardo Domingues porque, né, tá jogando com base no nome, né? Mas futebol até agora nada, tomara que não seja hoje, né, que ele vá corresponder às expectativas. Time provável do Renato Paiva para logo mais, tá? Vou falar aqui os laterais, né, titulares do Botafogo, claro, como eu disse. Pode ser que haja alguma mudança nesse sentido. John Vitinho, Danilo Barbosa e Alexander Barbosa e Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas e Savarino. Na frente, Arthur, Igor Jesus e Matheus Martins. Esse deve ser o time do Fogão. Galera, cachorrada tá demais, desculpa, mas é assim mesmo. Comenta aí embaixo qual o seu palpite para logo mais. Empatezinho tá de bom tamanho? Acho que... claro, a gente quer vencer, tomara que venha a vitória, mas se o Botafogo trouxer um ponto lá da Argentina, o Botafogo vai ter tranquilidade para jogar fora de casa contra o Carabobo, né, na próxima partida, e depois decidir contra Estudiantes de La Plata e Universidade de Chile no Newton Santos, né? Então o Botafogo chegaria a 4 pontos e depois poderia fazer tranquilamente 9, né? E dessa forma chegar aí a 13 pontos e se classificar, que é o nosso grande objetivo, né, do primeiro semestre, né? Botafogo seguir na Libertadores tem que ser uma obsessão aí do clube, do time, até mesmo para, né, a gente saber se vai ter uma continuidade do trabalho do Renato Paiva até aqui, muito contestado. Beleza? Comenta aí seu palpite para o jogo, quero ver quem que vai acertar o palpite, autor dos gols, enfim. Ou vai ser aquele jogo amarrado, 0 a 0, será? Tomara que não, né? E não deixe de dar o seu like, comentar e se inscrever no canal. Tamo junto, fogão pra cima. Agora eu tô confiante que a gente vai, quem sabe, vou deixar meu palpite aqui. 1 a 0 pro Fogão, deixa eu ver gol de quem? Igor Jesus, claro, tamo junto.